Olá, eu sou a professora Camila e eu estou aqui para dar mais uma explicação e hoje nós vamos abordar o Sol como fonte de energia, o fluxo dessa energia em nosso meio ambiente, como também a cadeia alimentar. Tudo bem? Vamos lá aprender? Então, gente, para nós termos energia, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos alimentar, né? Nós nos alimentamos de outros seres vivos. Mas de onde vem essa energia que todos os seres vivos têm? Ela vem do Sol. Mas somente um ser vivo, um tipo, né, de ser vivo, consegue pegar a luz do Sol, tá? E transformar ela em energia química para que os outros seres vivos também tenham energia. Tá? Quais são esses seres? São os seres produtores. Basicamente, os seres produtores são formados pelas plantas, pelas algas e por algumas bactérias, tá? Então, como é que elas fazem para conseguir essa energia? Pegar essa energia e transformar em energia química, que é a que nós seres humanos, por exemplo, precisamos, tá? Elas conseguem fazer através de um processo chamado fotossíntese. Como é que é realizada a fotossíntese? Então, no caso aqui, eu tenho um exemplo, tá? De uma árvore. E para fazer a fotossíntese, nesse caso a minha árvore vai precisar de 3 elementos fundamentais. O primeiro, da água, tá? Que está no solo, ela capta pela raiz, tá? E encaminha pelas folhas. Basicamente, nas folhas que acontece esse processo. Além da água, ela vai também pegar a energia da luz, tá? Que nós vamos chamar de energia solar ou energia luminosa, tá? E o gás carbônico, que está no ar. Então, ela pega esses 3 elementos e nas folhas sofrem vários processos químicos, várias reações químicas. Através dessas reações químicas, a minha árvore vai produzir o gás oxigênio, que é liberado para o ambiente, tá? E também vai produzir a glicose, tá? A glicose vai ficar na planta. A glicose é um açúcar, tá? É um tipo de açúcar que a planta produz e reserva, tá? Para ela fazer as suas funções vitais, para ela respirar, para ela se desenvolver, tá? Então, as plantas e as algas e algumas bactérias, os seres produtores, elas não se alimentam de outros seres vivos para conseguir energia, tá? Elas conseguem fazer o próprio alimento para conseguir energia. Elas não se alimentam, tá? Elas realizam o processo de fotossíntese que elas conseguem produzir o próprio alimento. Viu? E aí, depois de captar essa energia aqui, né, os seres que fazem a fotossíntese, eu vou chamar eles de produtores, né? Os produtores vão servir de alimentos para alguns animais, tá? Aqui eu tenho o exemplo do gafanhoto, né? Então, o gafanhoto vai ser o consumidor primário, tá? Por que consumidor? Porque ele vai se alimentar de outros seres vivos. Ele vai consumir outros seres vivos para que, através dessa alimentação, ele consiga a energia necessária, tá? Como ele se alimenta aqui do consumidor, do produtor, e ele é o primeiro consumidor a aparecer, tá? Ele vai ser chamado consumidor primário, tá? Relembrando que essa representação aqui é uma cadeia alimentar, tá? Então, o consumidor primário se alimentou do produtor. O consumidor primário aqui, o gafanhoto, vai servir de alimento para quem? O consumidor secundário, tá? Secundário porque é o segundo que aparece na lista, e ele se alimenta dos animais que consomem plantas, que podem ser tantos, né? Tanto onívoros são seres que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais, ou os herbívoros, que se alimentam exclusivamente de organismos que fazem fotossíntese, tá? Então, o sapo vai ser o consumidor secundário. O sapo vai servir de alimento para a serpente, tá? Então, a serpente vai ser um consumidor terciário, tá? Depois,
Consumidor terciário, a serpente vai servir de alimento para o gavião. Tá? O gavião vai ser o consumidor quaternário. Geralmente, né, as cadeias alimentares, elas param no consumidor quaternário. Tá? Mas por quê? Por que só para só no quaternário? Não vai mais adiante? Por causa do fluxo de energia. Tá? Aqui nós temos uma figura que vai nos ajudar muito a compreender esse tema. Tá? Vamos lá. Aqui tem amarelo a total assimilado pelos vegetais de energia. De onde os vegetais conseguem a energia? Através da luz do sol. Tá? Então, eles pegam a quantidade de energia da luz do sol e transformam em glicose. Tá? Essa glicose vai ficar nos vegetais. Só que, uma parte dessa glicose, a árvore vai produzir para ela se sustentar, né? A planta respira, tá? Não faz só fotossíntese, a planta respira, se desenvolve, produz frutos, produz sementes. Isso tudo tem um alto gasto energético, tá? Então, aqui do lado, a gente vai ver o total disponível para os herbívoros. Estão percebendo que esse total disponível para os herbívoros vai ser menor do que o total assimilado? Por que vai ser menor? Porque aqui já está constando a perda de energia que vai ter nessa cadeia. Tá? Nesse caso, na respiração, por exemplo. Aí, né, esse meu herbívoro aqui se alimentou da árvore, né? Conseguiu energia. Mas os herbívoros só assimilam essa parte aqui. Por quê? Porque eles tiveram muito gastos para a manutenção da sua vida. Aqui, colocando o exemplo, perda das fezes. Essa energia toda aqui, tá, que estava disponível, que ele consumiu, tá, foi gasta com atividades metabólicas. Tá? E aqui embaixo só ficou a energia que ele tem. Tá? Que ele assimilou para ele. Com o tempo, vai diminuir mais a energia e a quantidade de energia dele vai ficar menor, por exemplo, porque ele perdeu essa parte para a respiração. Então, a quantidade de energia que ele tem está menor do que essa aqui, que ele captou. Tá? E aí veio a onça, a leoa, no caso aqui, né? E se alimentou do herbívoro. Tá? Então, olha só, ele já perdeu uma quantidade de energia para as fezes. Só tem essa quantidadezinha aqui em azul escuro. Tá? E também perdeu energia porque fez a respiração. Tá? Então, para o nível seguinte, se existisse um consumidor terciário, ele só teria disponível essa quantidade de energia. Ou seja, a energia, a cada etapa, a cada nível trófico dessa cadeia alimentar, ela vai diminuindo. Os produtores conseguem uma energia pela luz do sol, pelo processo de fotossíntese. Consegue uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia vai ser menor, tá? Quando ele disponibilizar, né, no caso, as reservas que ele tem de energia para os animais, para os herbívoros. Por quê? Porque ele consome a energia que ele conseguiu com os processos vitais dele, os processos que fazem ele manter a vida. O herbívoro, quando vai comer a planta, ele consegue uma quantidade menor ainda. Aí o herbívoro vai gastar energia com a produção de fezes, com a respiração. Então, a energia que ele vai ter para outro consumidor, quando ele for servir de alimento para outro consumidor, vai ser menor ainda. Tá? Então, enquanto a gente tem esse andamento da cadeia alimentar, o produtor vai ter maior energia disponível e isso vai diminuindo. Então, quando chegar aqui no consumidor quaternário, aqui, quase não vai ter mais energia para ele. Né? Então, por isso que não tem cadeias alimentares mais longas. Tá? Podem terminar no terciário, tá? Podem terminar no secundário, tá? Mas o máximo que dura é até o consumidor quaternário.